Após a escolha dos novos dirigentes da Câmara e do Senado, a pauta no Congresso Nacional tem um assunto que mexe com milhões de brasileiros, o auxílio emergencial. Carlos Alberto. Com mais uma etapa vencida na agenda política nacional e após a escolha dos novos dirigentes da Câmara e do Senado, a pauta do Congresso Nacional se volta a 3 temas que exigem decisões urgentes. Medidas para a vacinação contra a Covid-19 avançar. Definição sobre a volta do auxílio emergencial para salvar milhões de pessoas da pobreza extrema. E a aprovação do Orçamento da União para 2021. Os 3 temas estão interligados, uma vez que um novo pacote de ajuda aos estados e municípios nas ações de combate aos efeitos da pandemia, assim como o auxílio emergencial, passam necessariamente pela definição do destino dos recursos da União. Com 2 aliados nas presidências da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro respira mais aliviado para tocar as pautas consideradas prioritárias pelo governo, mas enfrentará, ao mesmo tempo, mais pressões para a implantação de medidas que ajudam a economia, que diminuam o sofrimento de quem continua desempregado ou sem renda do trabalho informal. Essa nova pauta começa a ser discutida a partir deste momento. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h33. O repórter Carlos Alberto, o jornalista Beto Almeida, nos antecipou os principais assuntos que irão entrar na pauta do Congresso Nacional após as eleições realizadas na noite dessa segunda-feira para a presidência da Câmara Federal e do Senado. Eleições que deram resultado que aliviam a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Na Câmara Federal foi uma vitória acachapante, foi uma vitória espetacular do governo ao ganhar a eleição com Arthur Lira com 302 votos contra Baleia Rossi do MDB, que era apoiado pelo ex-presidente ou pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A diferença de votos surpreendeu os bastidores políticos que calculava que poderia haver um segundo turno entre os mais votados, no caso, Arthur Lira e Baleia Rossi do MDB. O governo não contou muito, Beto Almeida, não perdeu tempo, agiu e os deputados federais se aliaram ao Palácio do Planalto para garantir uma eleição com um resultado final logo no primeiro turno. Foi assim que aconteceu na Câmara Federal. Daqui a pouco a gente fala sobre o Senado, porque o resultado da eleição na Câmara Federal tem muitos desdobramentos na relação entre governo e oposição e principalmente com os olhos voltados para o ano de 2022. O presidente Jair Bolsonaro ganhou e leva uma vitória que o dará tranquilidade na definição de agenda e especialmente sem aquela ameaça de impeachment, o que poderia começar a ser discutido se o Baleia Rossi tivesse ganho a eleição. Uma vitória, Beto Almeida, para comemorar e, como eu falei, para aliviar a caminhada do presidente Jair Bolsonaro pelos próximos meses, claro, com os olhos voltados a 2022. Luciano, olha só, para além da... porque tem muitos aspectos para serem tratados aí. Um é a questão política mesmo, do que significou esse resultado, principalmente do ponto de vista do presidente Bolsonaro e também do ponto de vista do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia sai muito mal. Eu diria que ele sai machucado desse processo, Luciano. Ele vai ter que se reinventar. Eu diria que ele sai massacrado. Humilhado. Massacrado. Sai humilhado. O Rodrigo Maia é o seguinte, eu acho que de todos os erros que o Rodrigo cometeu, Luciano, eu acho que o principal foi, de fato, ele ter insistido na tese da reeleição dele. Ao insistir na tese, ele foi empurrando essa decisão, essa articulação sobre a nova sucessão na Câmara dos Deputados, até aquela decisão final do Supremo Tribunal Federal. Como se não bastasse, depois disso, ele ainda demorou para indicar um deputado
e, logicamente, que fosse a junção do interesse dele e dos demais partidos aliados. A demora fez com que ele perdesse campo. E aí veio o que a gente já esperava, a atuação do governo. Olha, tem muita crítica em relação aos valores investidos pelo Bolsonaro, o dinheiro liberado da verba orçamentária. 3 bilhões de reais em 3 emendas. bilhões extra, mais 500 milhões que estavam previstos na liberação de emendas. Tudo isso foi feito. Agora, vamos combinar. O que o presidente fez, Zenor, estava dentro da margem que qualquer outro presidente da República fez nesse país para ter o controle que eu digo assim, ter um aliado, não é o controle, mas ter um aliado na Câmara e no Senado. Mas em princípio acaba também tendo um certo controle, né? Não, Porque isso aí entra. o governo não irá sofrer Quando a gente fala adversidades em determinados debates ou na definição de uma agenda, né? Vai ser construída uma agenda mais sintonizada, pelo menos é o quadro político, o resultado desse quadro político que indica a construção de uma agenda sem muitos atropelos. Não, o governo, Luciano, não fez uma avaliação errada. A avaliação do governo o presidente Rodrigo Maia vinha travando a agenda econômica, principalmente do governo federal. E aí, quando eu digo agora ele passa a ter mais tranquilidade, eu não tenho dúvida. Qual é a prioridade agora, por exemplo, do Arthur Lira, o novo presidente da Câmara, do PP, vai ser aprovar de cara o orçamento. A gente já falou isso aqui. Como é que nós entramos 2021, hoje é 2 de fevereiro, nem sequer aquela comissão mista do orçamento foi criada. Então, esta é a prioridade número 1. Mas aí a gente vai ter outras reformas, as reformas econômicas, a chamada PEC emergencial e principalmente a discussão da retomada do chamado auxílio emergencial. Esse auxílio, Zenor, o próprio Lira ontem, nas primeiras palavras dele, ele reconhece que o Brasil precisa sim de ter um auxílio, de ter um benefício social para a população. De cara já deu para entender que o seguinte, ele está antenado até nesse discurso quando diz que não vai ser um auxílio que seja amplo como foi durante a pandemia do ano passado, que todo mundo recebeu, inclusive até quem não devia. Foram 62 milhões de brasileiros que receberam ao que longo nem de precisava. Março a dezembro o auxílio emergencial. Então Desse não espere... contingente, Beto Almeida, pelo menos 25 milhões de brasileiros estão hoje passando dificuldades, estão hoje abaixo da linha da pobreza e eis o desafio, porque as pressões existem. Há poucos dias, secretários da Fazenda de 18 estados encaminharam uma carta ao Congresso Nacional, ao governo federal, pedindo a adoção de medidas de proteção a esses brasileiros, a milhões de cearenses que não têm renda, que estão desempregados e perderam a renda no trabalho informal, porque muitas atividades deixaram de ser realizadas, continuam sem ser realizadas. Basta ver 2 exemplos aqui. Na área esportiva, você não tem mais público nos estádios de futebol, nos ginásios, que permitiam sempre aquelas pessoas que trabalhavam na área informal ter uma renda. Na área de shows também, de eventos culturais, nós também, apenas esses 2 exemplos. Então, diminuiu muito o ritmo da atividade econômica para esses milhões de brasileiros, para quem ficou desempregado, para quem não conseguiu voltar ao mercado de trabalho e para quem está sem essa renda do trabalho informal. Então, para esses milhões de brasileiros, Beto, precisa sim a mão, o guarda-chuva do governo federal. E as pressões irão aumentar porque os prefeitos também já programam um evento para Brasília para cobrar dos deputados federais e senadores do governo federal também a volta do auxílio emergencial. Mas aí tem a questão que a própria equipe econômica levanta e a gente não pode deixar aqui de observar, que é a questão do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e do teto de gastos públicos, Luciano. Neste ano, é bom lembrar, não há um orçamento de guerra, como foi no ano passado. Então, o auxílio emergencial, eu também não tenho dúvida, vai ser retomado. Não acredito que seja nos termos daqueles valores que foram aprovados no ano passado. Mas, para além disso, aí eu quero voltar agora um pouquinho aqui para a questão política. A conta, Beto Almeida, por mais que seja alta para socorrer esses milhões de brasileiros, tirá-los da fome, do estado de pobreza, é muito mais barata do que esse eventual risco que o governo federal corre em relação ao orçamento, de deixar ao discurso, deixar a conta para o futuro. Alguém vai pagar lá na frente mesmo, mas o preço maior a pagar
hoje, é não deixar essas pessoas debaixo de viadutos, passando fome e na miséria, porque daí por isso que o auxílio surgem emergencial maiores se impõe. mazelas sociais e, como por exemplo, a violência. E aí, Luciano, olha só, voltando agora para a questão mesmo de analisar rapidinho a derrota aqui do Rodrigo Maia, quando você falou que foi uma derrota acachapante, humilhante, é porque ele foi abandonado, inclusive, pelo próprio partido dele, o DEM. O DEM, de última hora, o ACM Neto, que é o presidente nacional da legenda, simplesmente liberou a bancada. Olha, o discurso era para a bancada ficar neutra em relação ao que poderia tomar na votação de medidas, na votação para a presidência da Câmara. Naturalmente que isso fez com que houvesse uma debandada dos próprios aliados do DEM para a candidatura do Arthur Lira. Como se não bastasse isso, outros partidos que estavam no arco ali da centro-esquerda aliadas ao Rodrigo Maia também debandaram e deu no que deu. Esse resultado que coloca o Rodrigo Maia numa situação desconfortável, ele agora vai ter que se reinventar politicamente, porque até então o plano do Rodrigo Maia, Luciano, era ele ser uma figura política central de discussão em torno de um nome de centro-esquerda para enfrentar Bolsonaro em 2022. Ele perdeu essa força política, não sei se vai ter tempo suficiente para se recuperar, e a gente já sabe aqui de antemão que ele dificilmente vai permanecer no DEM. Para onde irá Rodrigo Maia? Pode ser que vá para o PSDB? É uma hipótese, mas, de repente, pode ser que ele procure uma outra legenda. O fato ele não deverá permanecer no DEM. Jornalista Beto Almeida, o que é o dinamismo da política? Nos últimos 4 anos, o Rodrigo Maia foi um dos principais líderes políticos dentro do Congresso Nacional, porque a presidência da Câmara o legitimou nas articulações políticas e o deu visibilidade para se tornar um dos grandes nomes da política nacional. Claro, com o foco voltado ao estado de origem, que é o Rio de Janeiro. Embora na agenda do Rodrigo Maia estivesse a eleição de 2022, até mesmo alimentando o sonho de compor uma chapa com algum partido de oposição para ganhar uma vaga de vice-presidente da República. E nesse dinamismo da política, entre o dia e o amanhecer de um novo dia, tem uma noite no meio com resultados que surgem e de repente muda completamente o rumo de quem está ali na linha de frente, como no caso do Rodrigo Maia. Ele deixa a presidência da Câmara Federal, provavelmente poderá, sem a presidência da Câmara, que o garantia tanto poder de articulação, apenas ficar como um entre 513 deputados federais e poderá chegar ao ostracismo político, porque as condições nesse novo cenário já não o permitem ficar na linha de frente de articulação. Como você bem disse, Beto Almeida, a situação foi tão humilhante para o Rodrigo Maia dentro do DEM, que ao perder o controle do partido, ele se sentiu, vou usar uma expressão mais dura, desmoralizado e traído. Não encontra mais ambiente para permanecer no partido. Imagine o que é a ressaca do ex-presidente Rodrigo Maia, acordar hoje sem estar mais morando naquela residência oficial de mais de 800 metros quadrados, sem ter mais direito a um jatinho, porque você sabe que o presidente da Câmara, Luciano, ele não anda de avião comercial. O pior, jornalista Beto Almeida, não ter mais o telefone tocando, porque não antes eram 200, 300. Tocando, o avião vale para qualquer um podia viajar a qualquer hora para eu finalizar, quisesse. Beto Almeida. Falta o Senado ainda, a gente não avaliou o Senado ainda. Os 3 senadores do Ceará, dos 3, Eduardo Girão colocou o voto na urna, apresentou o voto, declarando apoio a Simone Tebet do MDB. O PDT, o senador Cid Gomes, faz parte da bancada do PDT, que anunciou com antecedência o apoio a Rodrigo Pacheco, eleito, também sintonizado com o presidente Jair Bolsonaro, enquanto o tucano Tasso Gereissati estava ali também próximo a Simone Tebet do MDB. O Tasso, além de próximo, ele disse que era eleitor da Simone Tebet, né? Exatamente, para finalizar, ele Beto Almeida, expor o voto. Mas olha só. A gente falou tanto sobre a eleição para a presidência da Câmara Federal e no Senado tem também um aliado do presidente Jair Bolsonaro. O Senado foi uma eleição mais tranquila, 57 votos para o Pacheco, 21 para Simone Tebet, os demais desistiram, tinha lá o Cajuru, que era um dos candidatos, enfim, desistiram. O que chama atenção no Senado, Zenô, é uma casa com 81 parlamentares, portanto uma eleição mais tranquila,
foi tudo até previsível. Mas o que me chamou a atenção é exatamente a união improvável de partidos que hoje estão numa linha de oposição completa a Bolsonaro. Lembrando que o Rodrigo Pacheco foi eleito com o apoio explícito do presidente Bolsonaro. Qual foi a surpresa? Quem apoiou, por exemplo, a eleição do Pacheco? O PT, o Partido dos Trabalhadores, foi e declarou apoio a Rodrigo Pacheco, na alegativa, dizendo, numa nota, por exemplo, que acreditava que ele iria manter a independência do Senado. Eu também acredito. Agora, como assim? Quer dizer que nesse caso, eu acho uma união improvável até você imaginar numa eleição para o Senado unir Bolsonaro e PT, mas isso aconteceu na eleição do Senado. O PDT de Cid Gomes também, o Cid Gomes votou Rodrigo Pacheco e olha que Cid é até então um inimigo declarado político de Bolsonaro. No entanto, até o PDT eu consigo entender, porque existe uma perspectiva aí de uma aliança para 2022 em que Ciro Gomes, saindo candidato a presidente, possa ter o PDT aí num arco, né, de aliança, numa união para 2022. Até aí é previsível. Agora, PT e Bolsonaro defendendo o mesmo candidato, aí para mim ficou um tanto quanto estranho, Luciano.